Deus fala de várias formas, e este vídeo pode ser a resposta que você espera. O inimigo nunca se farta. Reflexões bíblicas sobre a luta espiritual. A ideia de que o inimigo nunca se farta é uma expressão poderosa que traz à tona a realidade espiritual que os cristãos enfrentam diariamente. A Bíblia, em diversos momentos, descreve o diabo e suas ações como persistentes, incansáveis e sempre buscando maneiras de nos afastar de Deus. A luta espiritual contra esse inimigo é uma constante na vida cristã, e entender como ele age e como podemos nos proteger é essencial para a nossa caminhada de fé. A natureza do inimigo. O inimigo, como descrito nas Escrituras, é identificado como Satanás, o diabo, o acusador, e sua missão é destruir a obra de Deus na terra e afastar os seres humanos do plano divino. Em João 10:10, Jesus afirma: "O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Este versículo ilustra claramente a intenção maligna do diabo. Ele busca destruir, desviar e enfraquecer os cristãos, separando-os da vida abundante que Cristo oferece. A persistência do inimigo é uma característica importante. O diabo nunca se farta. Ele está sempre tentando, sempre buscando uma brecha, um ponto fraco. Isso é enfatizado em 1 Pedro 5:8, que diz: "Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar." Este versículo nos lembra que o inimigo está sempre à espreita, pronto para atacar. A sua busca por destruir nunca termina, e ele continua incansavelmente procurando maneiras de nos desviar do caminho da verdade e da justiça. A forma persistente de agir do inimigo. O diabo não apenas age de forma persistente, mas também é astuto. Ele não se limita a um único ataque. Ele muda suas estratégias conforme a situação. Em 2 Coríntios 11:14, Paulo alerta: "E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz." O inimigo sabe que nem todos os ataques podem ser óbvios. Muitas vezes, ele se disfarça de algo bom ou atraente para enganar aqueles que não estão atentos. Essa astúcia é uma das características que torna o inimigo incansável. Ele sempre busca maneiras de se infiltrar, de seduzir os cristãos para longe de sua fé e de suas promessas. E como o versículo de 1 Pedro 5:8 indica, ele está constantemente buscando a quem possa destruir. As táticas do inimigo. O inimigo usa diversas táticas para alcançar seus objetivos. Vamos explorar algumas das formas mais comuns pelas quais ele trabalha, sempre buscando a falha ou a fraqueza de uma pessoa para enganá-la. A tentação. A tentação é uma das táticas mais conhecidas que o diabo usa. Ele tenta seduzir os cristãos a pecar, levando-os a se afastar da vontade de Deus. Em Mateus 4:11, vemos o diabo tentando Jesus no deserto. Ele usa argumentos distorcidos, oferece coisas que parecem boas à primeira vista, mas que, na realidade, são caminhos de destruição. Jesus resiste a essas tentações com a palavra de Deus, lembrando-nos de que a verdadeira vitória sobre o inimigo vem ao permanecermos firmes na verdade de Deus. O inimigo tenta constantemente seduzir os cristãos para que pequem, desobedeçam a Deus e se afastem de sua presença. Ele sabe que ao sucumbirmos à tentação, nos afastamos de nossa comunhão com Deus e nos tornamos vulneráveis aos ataques espirituais. Acusação. Outra tática comum do inimigo é a acusação. O diabo é descrito como o acusador dos irmãos. Em Apocalipse 12:10, onde se diz: "E ouvi uma grande voz do céu, dizendo: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual os acusava diante de Deus dia e noite."
Satanás tenta nos fazer sentir culpados, condenados e indesejados, lembrando-nos de nossos pecados passados e tentando nos afastar da graça de Deus. Contudo, a Bíblia também nos lembra de que em Cristo temos perdão e redenção. Em 1 João 1:9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso nos dá esperança e confiança de que, mesmo diante das acusações do inimigo, podemos encontrar perdão e restauração em Cristo. Distrair e enganar. Além de tentar seduzir e acusar, o inimigo também trabalha para nos distrair e enganar. Ele sabe que, se puder tirar nossa atenção das coisas de Deus, nossa fé será enfraquecida. Em Mateus 13:22, na parábola do semeador, Jesus fala sobre como as preocupações do mundo e o engano das riquezas podem sufocar a palavra de Deus em nossos corações, impedindo que ela dê frutos. O inimigo utiliza as distrações do mundo, os prazeres temporários, as preocupações financeiras, as lutas diárias, para desviar nossa atenção de Deus e de sua vontade. Ele tenta nos convencer de que as coisas deste mundo são mais importantes do que o reino de Deus. Isso cria uma distração que nos torna vulneráveis aos seus ataques. Como resistir ao inimigo? Saber que o inimigo nunca se farta e que ele está sempre à espreita pode ser assustador, mas a Bíblia também nos ensina como resistir e vencer suas táticas. Jesus, em sua vida e ensinos, mostrou-nos o caminho da vitória sobre o diabo: vigiar e orar. A primeira resposta à luta espiritual é a vigilância e a oração. Em Mateus 26:41, Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A oração é uma arma poderosa contra os ataques do inimigo. Através da oração, nos conectamos com Deus, recebemos sua força e orientação e resistimos às tentações e acusações do diabo. Conhecer a palavra de Deus. Outro meio de resistir ao inimigo é através do conhecimento e aplicação da palavra de Deus. Em Efésios 6:17, Paulo fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Assim como Jesus usou as Escrituras para resistir à tentação no deserto, também devemos usar a palavra para resistir ao inimigo. Quando somos bem fundamentados na verdade de Deus, podemos discernir as mentiras do diabo e resistir a elas. Permanecer em Cristo, finalmente, a chave para vencer o inimigo é permanecer em Cristo. Em Tiago 4:7 está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ao permanecermos em Cristo e em sua verdade, somos fortalecidos para resistir ao diabo. Ele pode tentar, mas se estamos firmados em Cristo, podemos resistir à sua influência. A natureza da luta espiritual. A Bíblia ensina que a vida cristã é marcada por uma luta contínua contra as forças das trevas. O cristão é chamado a ser vigilante, a manter-se firme na fé, sabendo que o inimigo nunca descansa. O inimigo é muitas vezes referido como Satanás, o adversário, que é descrito como o acusador, Apocalipse 12:10, o tentador, Mateus 4:3, e o príncipe deste mundo, João 12:31. Ele é astuto e persistente, como um leão que ruge, procurando a quem devorar, 1 Pedro 5:8. Sua missão é afastar os cristãos de Deus e minar a sua fé. O inimigo nunca se farta, porque sua natureza é maligna. E ele está constantemente buscando maneiras de enganar, desviar e destruir aqueles que buscam viver para Cristo. Em João 10:10, Jesus diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A luta espiritual, portanto, é uma realidade diária na vida dos crentes. As armas da luta espiritual.
O apóstolo Paulo, em Efésios 6, 10, 18, descreve as armas que os cristãos devem usar para resistir à luta espiritual. Ele fala sobre a armadura de Deus, que inclui o cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O cinto da verdade. A verdade é a base da vida cristã. O cristão deve viver em conformidade com a verdade revelada por Deus nas Escrituras. Satanás é o pai da mentira, João 8,44. E a mentira é uma das suas principais armas para enganar os crentes. A verdade liberta, João 8,32. E ela é a primeira defesa contra as mentiras do inimigo. A couraça da justiça. A justiça de Cristo é o que justifica o cristão diante de Deus. Satanás tenta acusar os crentes e fazer com que se sintam indignos do amor e perdão de Deus. No entanto, a justiça de Cristo, que é atribuída aos crentes pela fé, os protege de tal acusação. Os pés calçados com o evangelho da paz. Os cristãos devem estar preparados para proclamar o evangelho da paz. A mensagem do evangelho é a boa notícia de que, através de Cristo, temos paz com Deus. Romanos 5:1. Satanás tenta semear discórdia e conflito, mas o cristão é chamado a levar a paz. O escudo da fé. A fé é fundamental para a resistência ao inimigo. Em Hebreus 11:6, lemos que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Satanás atira flechas de dúvida, medo e tentação. Mas a fé no poder de Deus e nas suas promessas nos ajuda a resistir. O capacete da salvação. A salvação é a nossa esperança e segurança em Cristo. Satanás tenta fazer com que duvidemos da nossa salvação ou nos faça cair em pecado. O capacete da salvação nos protege da dúvida e nos dá a certeza de que somos filhos de Deus. A espada do Espírito, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única arma ofensiva mencionada na armadura de Deus. Jesus usou a palavra para resistir às tentações de Satanás no deserto. Mateus 4:1, 11. Quando somos tentados, a palavra de Deus nos fortalece e nos orienta. A persistência do inimigo. A persistência de Satanás é algo que deve ser levado em consideração por todos os cristãos. Ele nunca se farta de tentar destruir os crentes, seja por meio de tentação, engano, acusação ou perseguição. A Bíblia nos ensina a resistir a ele, como lemos em Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A vitória sobre o inimigo não é automática, mas depende da nossa disposição em nos submeter a Deus e lutar contra as forças espirituais malignas. Em 1 Pedro 5, 8, 9, a Bíblia nos exorta: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. Resistiu-lhe, firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. O cristão é chamado a ser vigilante, a manter uma atitude de resistência e confiança em Deus, sabendo que não está sozinho na luta. O papel da oração na luta espiritual. A oração é uma parte fundamental da luta espiritual. Jesus ensinou seus discípulos a orar: livra-nos do mal, Mateus 6,13, reconhecendo que a luta espiritual é real e que precisamos da ajuda de Deus para resistir ao inimigo. Em Efésios 6,18, após descrever a armadura de Deus, Paulo enfatiza a importância da oração. Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A oração fortalece o cristão, ajuda a manter o foco em Deus e é uma forma de invocar o poder de Deus para vencer as tentações do inimigo.
A oração constante nos mantém em sintonia com Deus e nos dá discernimento para reconhecer as estratégias do diabo. A vitória final sobre o inimigo. Embora a luta espiritual seja constante e desafiadora, a Bíblia nos assegura que, no final, Deus dará a vitória aos seus filhos. Em Apocalipse 12, 10, 11, vemos a vitória dos crentes sobre o diabo. Agora é chegada a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, o qual os acusava diante de nosso Deus dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. A vitória sobre o inimigo é garantida através do sangue de Cristo. O sacrifício de Jesus na cruz venceu o poder do diabo e trouxe salvação aos crentes. Os cristãos são mais que vencedores em Cristo. Romanos 8:37. No entanto, essa vitória ainda será plenamente manifestada na consumação dos tempos, quando Satanás será lançado no lago de fogo para sempre. Apocalipse 20:10. A luta espiritual é uma realidade constante na vida de cada cristão. O inimigo nunca se farta de tentar destruir a fé, a paz e a alegria dos filhos de Deus. No entanto, Deus nos dá todas as ferramentas e recursos necessários para resistir a ele. A armadura de Deus, a oração, a palavra de Deus e a fé no poder de Cristo são as principais armas na luta contra as forças espirituais malignas. E no final, a vitória já está assegurada em Cristo, que conquistou a vitória sobre o inimigo na cruz. Que cada cristão possa permanecer firme, vigilante e resistente, sabendo que, embora o inimigo nunca se farta, ele já foi vencido por Cristo e que a vitória final será nossa. O papel da tentação na luta espiritual. A tentação é uma das ferramentas mais comuns que o inimigo usa para afastar os cristãos de Deus. Como Jesus foi tentado no deserto, os cristãos também são tentados, mas com o poder do Espírito Santo podemos resistir a essas tentações. A importância da vigilância espiritual. A Bíblia nos chama a ser vigilantes em nossa vida espiritual. Mateus 26:41. A vigilância nos ajuda a reconhecer os ataques do inimigo antes que eles se tornem situações de tentação ou queda. Isso envolve estar atento às armadilhas que o diabo coloca no caminho dos crentes. A desconfiança nas nossas próprias forças. Satanás tenta fazer com que os cristãos dependam de suas próprias forças. O orgulho e a autossuficiência podem abrir portas para o inimigo. A Bíblia, no entanto, nos ensina a depender de Deus e de sua força. Filipenses 4:13. A oposição do inimigo à santificação. A santificação é o processo de se tornar mais semelhante a Cristo, mas o inimigo tenta constantemente impedir o crescimento espiritual dos crentes. Ele usa distrações, tentações e perseguições para afastar o cristão de uma vida de pureza e consagração. Perseguição como forma de ataque espiritual. Em muitos contextos bíblicos, a perseguição é vista como uma das formas pelas quais o inimigo age. Satanás utiliza a perseguição para tentar desmotivar os cristãos e fazê-los duvidar da fidelidade de Deus. Contudo, a perseguição também é uma oportunidade para crescer na fé. Tiago 1:2-4. A batalha espiritual na mente do cristão. Satanás frequentemente ataca a mente do cristão, colocando dúvidas, pensamentos impuros e desânimo. O apóstolo Paulo fala sobre a importância de renovar a mente, Romanos 12:2, e de levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo, 2 Coríntios 10:5. A mente é um campo de batalha fundamental na luta espiritual, a destruição das obras de Satanás. A missão de Cristo, conforme 1 João 3:8, é destruir as obras do diabo. Isso inclui a libertação dos cativos, a cura dos enfermos e a proclamação da verdade.
O cristão deve se lembrar de que tem poder sobre o inimigo, em nome de Jesus, para vencer o mal. O inimigo e a divisão no corpo de Cristo, Satanás, trabalha para semear divisões dentro da igreja. A desunião e as brigas entre irmãos são formas de ataque espiritual. Em 1 Coríntios 1:10, Paulo exorta a unidade da igreja, pois a divisão enfraquece o testemunho cristão e dá abertura para a atuação do inimigo. A resposta do cristão ao sofrimento espiritual. O sofrimento faz parte da luta espiritual, e a Bíblia ensina como enfrentar o sofrimento com fé e perseverança. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo relata que Deus lhe disse: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." O sofrimento, muitas vezes, é uma ferramenta para fortalecer a fé e nos aproximar de Deus. A proteção divina contra os ataques espirituais. Deus, em sua soberania, providencia proteção para os cristãos. Ele nos cerca com sua presença e nos dá recursos espirituais para resistir ao inimigo. Em Salmo 91, a Bíblia fala sobre a proteção de Deus, afirmando que Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Salmo 91:3. O cristão pode confiar no poder de Deus para protegê-lo e guiá-lo na batalha espiritual. Esses tópicos podem enriquecer o entendimento e a aplicação da luta espiritual na vida do cristão, aprofundando a reflexão sobre como resistir ao inimigo e permanecer firme na fé. A autoridade do cristão sobre o inimigo. Uma das verdades fundamentais sobre a luta espiritual é a autoridade que Cristo concede aos crentes para resistir ao diabo. Em Lucas 10:19, Jesus diz: "Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano." Essa autoridade não vem de nós mesmos, mas do poder de Cristo que habita em nós. Satanás não tem poder sobre o cristão, a não ser que o cristão permita que ele atue por meio de pecado ou desobediência. A Bíblia ensina que com Cristo, em nós, podemos resistir ao inimigo, expulsar demônios e viver livres das obras do mal. Portanto, o cristão não deve viver com medo do inimigo, mas sim com a confiança de que tem autoridade sobre ele em nome de Jesus. O papel do Espírito Santo na luta espiritual. O Espírito Santo é essencial para a vitória na batalha espiritual. Ele nos capacita a resistir ao mal, nos guia em direção à verdade e nos dá força para viver de maneira santa. Jesus prometeu que o Espírito estaria conosco para nos ajudar em nossas fraquezas. Romanos 8:26. O Espírito Santo também nos oferece discernimento espiritual para reconhecer os ataques do inimigo. A arma da adoração como defesa espiritual. A adoração a Deus é uma das formas mais poderosas de resistir ao inimigo. Em 2 Crônicas 20, vemos que o povo de Deus venceu seus inimigos através da adoração. Quando o cristão adora a Deus com sinceridade, o inimigo é enfraquecido e a presença de Deus se torna um refúgio. A adoração não é apenas um ato de louvor, mas também uma forma de afirmar a soberania de Deus sobre todas as coisas. A influência do pecado na batalha espiritual. O pecado cria brechas na vida do cristão e pode enfraquecer sua resistência ao inimigo. Quando vivemos em desobediência a Deus, abrimos portas para os ataques espirituais. A Bíblia ensina a importância da confissão e do arrependimento para manter a santidade e a proteção de Deus em nossas vidas. 1 João 1:9. A armadilha do desânimo na batalha espiritual. O inimigo usa o desânimo como uma estratégia para enfraquecer os cristãos. Quando as dificuldades aumentam, Satanás tenta fazer com que os crentes se sintam impotentes e sem esperança. No entanto, a Bíblia nos ensina a não desistir,
pois a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Manter a esperança e a confiança em Deus é essencial para vencer o desânimo. O papel da comunidade cristã na luta espiritual. A batalha espiritual não é uma luta isolada. A comunidade cristã tem um papel crucial em apoiar uns aos outros. Em Hebreus 10, 24 e 25, somos encorajados a nos reunir, apoiar e orar uns pelos outros. A oração em conjunto fortalece a fé de todos e fortalece a resistência ao inimigo. A importância de estar firmado na palavra de Deus. A Bíblia é nossa principal defesa contra os ataques do inimigo. Jesus usou as Escrituras para resistir às tentações de Satanás no deserto. Mateus 4, 1 e 11. Quando o cristão conhece e aplica a palavra de Deus, ele está armado com a verdade que derrota as mentiras de Satanás. A preparação espiritual. Antecipada. A preparação para a luta espiritual não acontece apenas no momento do ataque, mas deve ser uma prática constante. Isso inclui a oração diária, a leitura das Escrituras e a busca pela santidade. Em 1 Pedro 1,13, Paulo nos exorta a nos prepararmos para a ação, dizendo: portanto, cingi os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai por completo na graça que se vos trouxerá na revelação de Jesus Cristo. O perigo do complacimento espiritual. Quando os cristãos se tornam complacentes ou apáticos, eles se tornam vulneráveis aos ataques espirituais. A Bíblia nos adverte contra o sono espiritual, Mateus 25:5, e nos exorta a estar sempre alertas. O inimigo gosta de encontrar os cristãos despreparados e desatentos, e a complacência pode ser uma abertura para a derrota. A luta espiritual, no contexto das principais doutrinas cristãs. A batalha espiritual também está conectada com as principais doutrinas da fé cristã, como a justificação, a santificação e a glorificação. O inimigo busca minar nossa confiança na obra de Cristo na cruz, nossa identidade como filhos de Deus e a certeza da vida eterna. A compreensão correta dessas doutrinas é vital para resistir ao inimigo. O papel do testemunho pessoal na vitória. Sobre o inimigo. O testemunho pessoal de um cristão sobre a vitória de Cristo em sua vida é uma poderosa arma contra o inimigo. Revelar como Deus tem nos libertado, curado e restaurado, fortalece a fé e pode ajudar outros a resistirem aos ataques espirituais. Em Apocalipse 12:11, a Bíblia diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Esses tópicos adicionais ampliam a visão sobre a luta espiritual, abordando tanto a preparação quanto as estratégias necessárias para enfrentar as tentações e as investidas do inimigo, sempre com a confiança de que a vitória já foi conquistada em Cristo. A luta espiritual é uma realidade constante na vida do cristão. O inimigo, representado por Satanás e suas forças malignas, nunca se farta de tentar destruir, desviar e enfraquecer os filhos de Deus. No entanto, a Bíblia nos ensina que, embora essa batalha seja intensa e contínua, não estamos sozinhos nela. Deus nos forneceu todas as ferramentas necessárias para resistir ao inimigo e permanecer firmes na fé. A armadura de Deus, que inclui a verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus, é a nossa proteção e defesa contra os ataques espirituais. A oração constante, a vigilância, o conhecimento das Escrituras e a dependência do Espírito Santo são essenciais para a nossa vitória. A adoração a Deus, o testemunho pessoal e a unidade com outros crentes também desempenham papéis fundamentais na resistência ao mal. A batalha espiritual não é apenas uma luta contra forças invisíveis, mas também uma luta interna,
onde a mente e o coração do cristão são os campos de batalha. No entanto, a boa notícia é que, em Cristo, a vitória já foi conquistada. Satanás, embora ativo e persistente, foi derrotado na cruz, e os cristãos têm autoridade sobre ele em nome de Jesus. Portanto, embora a luta espiritual nunca seja fácil e o inimigo nunca se farta, os cristãos podem ter a certeza de que, com a armadura de Deus e a presença do Espírito Santo, eles têm tudo o que precisam para resistir e permanecer firmes. A vitória final sobre o inimigo está garantida, e em Cristo somos mais que vencedores. Assim, é vital que cada cristão esteja preparado, vigilante e confiante no poder de Deus para viver vitoriosamente na luta espiritual. Amigos, esperamos que este vídeo tenha sido uma bênção para a sua vida e tenha trazido mais entendimento sobre a batalha espiritual que enfrentamos diariamente. Lembre-se, o inimigo pode ser persistente, mas nossa vitória está garantida em Cristo. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para receber mais mensagens e reflexões como esta. Que Deus te abençoe, te proteja e te fortaleça na sua jornada de fé. Até o próximo vídeo e que a paz de Cristo esteja com você. O tema O Inimigo Nunca Se Farta, reflexões bíblicas sobre a luta espiritual, é uma reflexão profunda sobre a batalha espiritual que o cristão enfrenta, conforme ensinado nas Escrituras Sagradas. A ideia central de que o inimigo nunca se farta nos traz uma imagem poderosa do caráter incansável de Satanás e dos demônios na luta contra os filhos de Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios 6:12, descreve essa batalha espiritual de maneira clara, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Amém. Declare nos comentários: eu sou de Cristo.